que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Vamos iniciar com a nossa oração, fazendo a oração para pedir a permissão do plano espiritual, para a equipe espiritual que nos assiste nesses instantes, pedindo ao Mestre Jesus e ao Pai Criador a sua proteção e a sua bênção nesses momentos da reflexão da vida, que nos ampare e derrame sobre nós a sua luz, nos encorajando para a caminhada do nosso dia a dia, fortalecendo os nossos pensamentos, para que possamos nos tornar mais firmes e fortes no propósito de um bem maior. Que assim seja. Bom, hoje nossa conversa vai ser rápida, por questão de tempo. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema duelo. É um tema bem grande para a gente comentar, nós temos pouco tempo, então assim, essa parte está no Evangelho segundo o Espiritismo, Amai aos vossos inimigos, capítulo 12. Ele fala sobre duelo. Todo mundo sabe que duelo era utilizado um método antigo, muito antigo, lá em 1700 e alguma coisa, 1800 era usado pelo pessoal que tinham, digamos assim, alguma rixa, alguma desavença, aonde eles discordavam de algo, se sentiam ofendidos e aí então chamavam para o duelo, ou seja, decidiam tudo na base da ignorância, até a morte. Muitos vão pensar assim, o que tem a ver com o nosso tempo, com a nossa atualidade hoje, duelo? Duelo tem tudo a ver, apesar que isso já foi abolido há muito tempo, tem tudo a ver conosco, porque nós, naquela época, já trouxemos de lá, dessa época, as nossas heranças desse problema que se chama duelo, ou seja, mexe com os nossos melindres. Nós estamos basados aqui nas obras de Kardec, e onde tem também no Livro dos Espíritos a questão 757, 758 e também a 759, que se trata também sobre duelos. Então, se vocês quiserem pesquisar, está bem à mão isso, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, é só consultá-la. Foi de lá que foi retirado essa nossa mini exposição doutrinária. Então, eu vou ser direto, não vou me estender muito, porque o tema é bem complexo, é grande para a gente discutir. E o nosso tema, como eu comentei, o tema é curto. Vamos direto no assunto. Trazendo para a nossa atualidade, o que nós podemos ter de reflexão a respeito disso? Duelo, nós temos os nossos duelos, nossos conflitos internos, onde nós estamos no nosso dia a dia, nossos conflitos tanto com irmãos próximos dentro da família ou na sociedade, no convívio do trabalho, então no trânsito também, tudo a gente pode usar o duelo, que é o que a gente consegue compreender a respeito disso. Vamos dizer, duelo significa morte. Não deixa de ser uma forma de um suicídio lento, ou digamos assim, nós estamos nos matando aos poucos quando nós deixamos ser, digamos assim, não intimidados, mas digamos que seja uma forma mais, nós acabamos entrando na energia da outra pessoa que nos atinge, com seus comentários ou com suas atitudes. Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação, e para isso, para que a gente seja caridoso, nós deveremos praticar. Mas para a gente praticar a caridade, a gente tem que aprender a ser caridoso e compreender o que quer dizer caridade. E nada melhor
do que essa passagem sobre o duelo, que Kardec fez a pergunta para os espíritos e vem bem a calhar para nós. Essa questão 759 do Livro dos Espíritos, que está na lei de destruição, a pergunta, eu vou fazer a leitura da pergunta. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Questão 759 do Livro dos Espíritos, lei de destruição. E aí os espíritos são bem claros, nos respondendo assim: o orgulho e a vaidade, duas chagas da unidade. E aí a gente entra nesse ponto onde que nós somos seres ainda imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações, estamos em processo de regeneração, quer dizer, regeneração não, estamos caminhando para esse processo, para a regeneração. Então tudo é necessário. Nós precisamos aprender, como havia falado, em caridade, nós precisamos ser caridosos. E aí por que entra o duelo na história toda? Duelo, como eu comentei, nós temos essa parte, nós temos o bem e o mal dentro de nós, e digamos que nós temos 50% para cada lado, ou seja, 50% de chance de ser uma pessoa mal e 50% de chance de ser uma pessoa boa. E aí compete a cada um de nós a alimentar o que quer. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa ruim, vou alimentar o mal, meu lado mal. Se eu quero ser uma pessoa do bem, vou alimentar a parte boa. Aí surgem os conflitos internos, o nosso duelo interno, que eu comentei antes. Quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, o nosso lado negativo inflama, entra em atrito. E aí a gente acaba descobrindo as nossas fraquezas como ser humano ainda, ser errante, que Deus permite que nós erramos ainda, porque é um processo da nossa caminhada, faz parte do aprendizado. Deus não castiga ninguém. Deus é bondade, Deus é extremamente bom e amoroso, e Ele sempre vai nos auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tanto que também recebemos auxílios nos momentos bons. Então, chegando nesse ponto, às vezes a gente entra em conflito com os nossos amigos, os nossos inimigos que nós temos também. A gente cultiva isso dentro de nós também, uma inimizade. Quando a gente acaba cometendo alguns erros, né, na caminhada, e que todo mundo comete, e isso não existe um ser perfeito aqui na Terra que possa se orgulhar e falar, bater no peito com todas as palavras: eu não magoei ninguém. Não existe. O único ser perfeito que esteve aqui na Terra e que é o nosso exemplo maior é o Mestre Jesus. Esse sim, ele mostrou para nós o que é ser humilde, o que é ser caridoso. E é esses passos que a doutrina espírita vem nos trazendo e nos ensinando de como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos colocar diante das adversas situações que a gente se encontra no dia a dia, como que a gente deve ser. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. Mas tem uma história, gente, uma história bem tranquila e que mostra o lado bom. Onde estava numa tribo indígena, os guerreiros estavam brigando entre si. E aí chega o cacique da tribo, separa eles e bota eles sentados e vai conversar com eles. E aí ele exemplifica para os guerreiros deles que dentro de nós existe dois cão ou dois cachorros, um feroz e um dócil, e que os dois entram em conflito, eles brigam muito. E aí um dos guerreiros pediu para ele: mas como que faz? Qual que vence, qual que ganha? Aí o cacique responde assim: aquele que é bem alimentado. E aí o guerreiro instiga ele de novo na pergunta: mas como vou saber qual que é o bem tratado? Qual que é o bem tratado que vai vencer? Ele disse assim: se tu tratar bem o feroz, com certeza ele vai ganhar. Se tu tratar o dócil, é ele que vai ganhar a luta. Então é isso que está dentro de nós.
Depende como nós agimos. As pessoas, como eu comentei, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. E é isso que nos torna um ser pensante e que nos faz progredir. Então, assim, o interessante é quando a gente se coloca no lugar do próximo. A gente consegue ver as fraquezas que os outros têm, assim como a gente consegue visualizar as nossas próprias fraquezas. E também somos fracos. Assim como somos fortes, também somos fracos. Então, o bom é quando a gente consegue fazer a autoanálise, olhar para dentro de si mesmo, olhar as boas qualidades que a gente tem e as más tendências que a gente tem também. E a gente disciplinar as más tendências, fazendo sobressair só as coisas boas. Às vezes no dia a dia a gente se depara com um colega, amigo, inimigo, seja lá com quem for, irmão, parente na sociedade, alguém que nos fala alguma coisa. De repente eles podem não ter falado por maldade, ou às vezes por maldade mesmo acabam falando, e isso acaba nos ferindo, mexendo com o nosso orgulho, a nossa vaidade. Como a gente fala nas casas espíritas, melindres. Quando a gente se coloca no lugar próximo, a gente começa a analisar. E se fosse eu, como eu teria feito para colocar certas coisas, falar algumas coisas para as pessoas? Teria todo o cuidado para não magoar? Ou teria pensado como que eu gostaria que fizessem para mim antes de fazer para alguém? Então esses cuidados são os melindres que a gente tem que inflama o duelo interno dentro de nós. E como eu disse assim, o duelo de antigamente resolviam na bala, na espada, na faca, da forma que fosse possível, como era antigamente. Mas hoje a gente acaba se envenenando por energias que a gente permite que nos atinjam. Então, no momento que a gente começa a melhorar os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, analisando tudo que passa ao nosso redor, levando Cristo como nosso irmão maior e nosso exemplo maior, vivenciando os seus ensinamentos, a gente consegue amenizar para uma próxima encarnação, para nós nos tornarmos melhores, vir numa condição mais tranquila e mais calma para nós, para a nossa evolução. Então, tudo na nossa vida é um processo de aprendizado. Às vezes a gente acaba se perdendo por deixar a vaidade e o egoísmo tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso ser. E isso nos desgasta muito, é como se diz, a gente se envenena. Acaba instigando um suicídio involuntário. O Evangelho segundo o Espiritismo traz conselhos, nessa passagem do duelo, traz os conselhos dos espíritos que ajudaram a fazer essa obra. Então, assim, quem deseja se aprofundar mais, procura o Evangelho segundo o Espiritismo, leia sobre esse assunto. Vão lá no Livro dos Espíritos, está na questão 757, 758 e 759, está sobre o duelo também. Então, esse é um tema bastante longo, que se a gente for fazer aqui não vai ser possível no momento, mas fica para uma próxima exposição. Então, fica o convite para vocês, que assim que essa pandemia passar, que venham na casa para buscar mais informações a respeito. Fica o convite para quem gostaria de estudar, a casa dispõe de estudos. Então, assim, no momento que tudo vai se ajeitando, se organizando, nós também vamos conseguir passar mais informações além do que nós estamos passando agora. Para encerrar, vamos encerrar com a nossa oraçãozinha final. Vamos agradecer a Deus nesses instantes por podermos estar aqui conversando, estarmos reunidos aqui na Terra novamente, buscando o melhoramento da nossa questão moral, onde podemos receber energias positivas do plano espiritual, que ilumine os nossos pensamentos e nos guie, e agradecendo a Mãe Terra por nos receber de braços abertos. Que assim seja.
e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito